Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé em fé, que deve ser participante do início ao fim. Bem-aventurado aqueles que perseveram nas obras de justiça, porque colherão os frutos de justiça, entrarão no repouso do Senhor, encontrarão o Shabat, o descanso, na Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, terra prometida, da qual ele disse: não se turbe o vosso coração, a casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, não vos deixarei órfãos. E ele está preparando um povo bem disposto, unido num só propósito, num só coração, numa só fé, num só espírito, espírito reto e inabalável, num só propósito, numa mente, a saber, a mente de Cristo, do qual todo aquele que persevera é bem-aventurado. Aqueles que, através das obras de justiça, está segundo o linho fino, as vestes dos santos, do qual ele disse: se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos, a unidade da fé, que é purificada e santificada pelo meio do lavar da água, que é a palavra. E assim nós perseveramos mais um dia. Eclesiastes, no capítulo 8, nos fala da obediência devida ao rei. Como ele nos disse ontem, devemos ter o devido temor, que é o princípio da sabedoria, a reverência, e alcançar o entendimento que ele nos concede, que é o único mediador entre Deus e homens, que nos permanece na devida obediência, aonde é muito melhor obedecer do que sacrificar, já dizia o profeta Samuel ao rei Saul, que estava destituído da glória de Deus por conta da desobediência, do qual ele disse: muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. Sabemos que o seu sucessor, o rei Davi, ele sempre sacrificava ao Senhor, mas com o coração segundo o coração de Deus, né? Esta é a chave para que ele receba as ofertas de sacrifício com aroma agradável. Tem que estar na obediência. O próprio Jesus nos ensina, quando for ofertares, se tiver alguma desavença com o irmão, deixe a oferta, conserte primeiro com o seu irmão e depois faça a oferta, porque tem que estar com ele nos ensina o que é mais importante, né? Porque ensinais a importância de ofertar o ouro e a prata, qual é o mais importante, o que consagra as ofertas, né, ou o ouro e a prata? Muito melhor do que sacrificar é a obediência, é a devida reverência, é estar com o primicista na tábua de um coração de carne, aonde através dele nós tornamos a própria oferta, através das boas atitudes. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 8: quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes?
Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque as próprias atitudes recaem sobre as cabeças. Cabe a nós perseverar. O fim é teme a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcance o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Todo homem consiste a devida reverência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está como juiz, né? No versículo 12, no capítulo 12 de Eclesiastes, do versículo 10, do versículo 11, diz: As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar reenfado da carne. Os livros que já estão escritos, de Gênesis a Apocalipse, né? Aqui ainda estava em andamento, Deus estava inspirando através do seu Espírito homens e Deus. Mas atualmente consiste em estudar todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, meditar na sua palavra de dia e de noite, né? Porque só há um livro que é a verdade, só há um livro que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que testifica, né, a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não envolveis em vãs debates, teologias, filosofias, que nada vos acrescenta. A Bíblia é a palavra, é a verdade, é a vida, né? É o caminho, tudo aquilo que através desta palavra todo homem tem o conhecimento da ciência do bem e do mal. Mas o fim é teme a Deus, do versículo 3, de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ele é aquele que a Bíblia diz: tudo que foi dito nas trevas será revelado na luz. Dele não se permite zombar. Tudo que foi dito entre as recâmaras, entre os quartos, será revelado no alto do telhado, porque a qualidade da obra de cada um é provada no fogo, né? E aqueles que constroem sobre o ouro, a prata, o feno, o capim, a madeira, a obra não prevalece, né? O fogo consome as obras. E quando é colocado em juízo, né? Enquanto aqui diz em Eclesiastes 8, no versículo 9, tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíram do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. Jesus nos ensina, né, assim como ele disse aos discípulos, ele disse: os reis e os príncipes dominam sobre os povos, né? Mas vós não sereis assim, porque ele herdou o poder e a autoridade do Pai pela submissão do coração, né? Ele herdou o poder e a autoridade sendo o menor no reino dos céus, mas conquistou o poder e a autoridade sendo o maior na terra, né? Porque ele está acima de todos. O Pai
lhe concedeu o julgamento, como ele sempre nos ensina, o Pai não julga, mas concedeu ao Filho a julgar todos os povos, nações e línguas, do qual a Bíblia diz: porque se amotinam em vão os povos e as nações, porque agindo ele ninguém impedirá, né? A porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Ele é aquele que, agindo ele, ninguém impedirá. Aquele que está com a sua presença num coração de carne, num coração contrito e arrependido, ele se torna a própria bênção. Homem nenhum pode amaldiçoar aquele que é abençoado por Deus através de Cristo, que chegamos com ousadia nas regiões celestiais e somos abençoados. Somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e ele agindo ninguém impede. A sua palavra é um escudo e broquel para aqueles que depositam a confiança nele. Ele é torre alta do qual nós confiamos, e grande é a segurança para aqueles que confiam na sua no guarda de Israel, que não tosqueneja, né? O príncipe que foi o príncipe dos príncipes, que foi ungido no monte de Sião. Aleluias, oh glórias a Deus. Aquele que foi ali ungido, batizado, né, pelo batismo de fogo. Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, Filho do homem, a natureza divina, o Verbo que se fez carne, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, que suscitarei no meio de vós, né, alguém semelhante a vós, e ele vos ensinará, ele vos falará tudo aquilo que deves proceder, né, porque a profecia, quando falamos segundo o grande profeta, não são meramente palavras destituídas de sabedoria, mas são palavras acompanhadas do poder e da autoridade daquele que tudo opera e executa. Aleluias, oh glórias a Deus. E assim nós perseveramos, porque obras meramente humanas sempre se tropeçam na verdade, seus passos são escorregadios, joelhos vacilantes. Grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram segundo o entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal e acumula iniquidade sobre iniquidade, e as suas próprias más atitudes recaem sobre as suas cabeças, porque dele não se permite zombar, né? Temos que estar atentos, examinar a si mesmo, porque ninguém pode atribuir falta a outro pelas suas falhas. Por isso, cada um examine-se a si mesmo, como ele sempre nos ensina. Hipócrita, como quereis remover o cisco no olho do irmão, enquanto há uma trave no seu? Remove a trave que há em vosso olho, para depois remover o cisco no olho do irmão. Temos que perseverar segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo a imparcialidade. Quando assim perseveramos, ele agrada, ele conhece através das atitudes. Ele vê que aqueles que estão com o coração reto e sincero, aqueles que estão segundo o proceder do Espírito Santo, que desviam do mal a todo momento e que andam num espírito reto e inabalável, que anda com os tendões do pescoço não de ferro, mas flexíveis, com reverência devida ao Rei, e demonstrando pelo bom proceder, guardando os mandamentos. Bem-aventurado aqueles que guardam. Quando Jesus ali estava e alguém lhe chama de bom, ele diz: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que empreender aonde for que queres, assim como o rei Davi disse ao seu filho Salomão, aonde seja homem, aonde quer que fores, guarda os mandamentos do Deus do seu pai, e tudo que for lhe empreendido irá bem, né? Porque aqueles que perseveram segundo a sua justiça, segundo a sua equidade,
da qual ele nos direciona em passos firmes e retos, alcançarão os frutos da justiça aqueles que semeiam a justiça. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. O amor no mundo agonizante, né? Temos que seguir segundo o amor. O amor tudo sofre, o amor é benigno, o amor tudo suporta. A ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Quando operamos pelo amor, orai por aqueles que vos fazem bem, que vos fazem mal. Que galardão tereis orando somente àqueles que vos fazem bem? Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Se te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Porque sempre assim estais acionando a justiça divina. Porque quando assim procedemos, segundo o amor, segundo a benevolência, estamos sempre colhendo segundo as nossas boas atitudes. Já aqueles que levantam, né, as suas mãos, que dizem que são santas, mas estão cheias de sangue de inocente, acaba recaindo sobre as suas vidas. Lembrai-vos que aqueles que dizem que enxergam, né, como Jesus disse lá aos fariseus, aqueles que, os escribas que eram doutores, porque vós declarais que enxergam, o pecado está sempre diante de vós. Porque aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor, porque irão prestar conta não somente da sua alma, mas também a muitos, né, do qual ensinaram. E cabe àqueles que perseveraram segundo a sã teologia de Cristo, são aqueles que, ainda que as almas ouviram a verdade, mas quiseram permanecer no erro, a estes não nos será cobrado. Mas se alguns ensinaram de forma negligente, e algum deles o seu sangue foi derramado, ao invés de encontrar a salvação, por serem enganados por um espírito faccioso, por um espírito de divisões, de erro, de um espírito mundano, grande é a queda e a ruína para aqueles que ensinaram errado e desviaram. Onde a Bíblia diz que aqueles que ouvem também têm que ficar atentos para não serem enganados pelo espírito do erro, do engano, onde acaba confiando num coração humano que faz muitos planos, mas não prevalece, porque temos que andar segundo o coração de Deus, com entendimento, seguindo sempre aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Porque aqueles que perseveram meramente as doutrinas humanas, as vãs filosofias e teologias impossíveis de os salvar, e ainda desencaminhando a muitos, e grande vem a condenação e a queda, porque está escrito: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E muitos são os que, conforme Jesus disse, vós sois aqueles que não entram, não herdam o reino dos céus, procura herdar o reino dos céus por força e violência, porque o mercenário é aquele que sobe pelo muro, sabemos que só há uma porta, a porta estreita, do qual ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos que entrar pela porta, né? E aquele que entra pela porta e que ouve a sua voz, a porta está sempre aberta, as ovelhas ouvem a sua voz, estão sempre no seu aprisco e têm a liberdade, porque foram libertas do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas aquele que sobe um muro, aquele que não ouve a sua voz, que não é do seu aprisco, grande é a queda e a ruína, porque
confiou em doutrinas meramente humanas, impossíveis de o salvar, o ministério da iniquidade, que ele dirá a muitos que estarão nus: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? E não terão resposta. Alguns dirão: Senhor, do qual ele disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E muitos dirão: mas eu fiz cura em sinais em seu nome, libertações. E ele dirá: maldito, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Mas aqueles que prevalecem até o fim, aqueles que fugiram do caminho largo e espaçoso que leva à perdição, a porta larga e espaçosa, aqueles que evitaram os muitos atalhos, né, e que perseveraram no caminho estreito, segundo a porta que é Jesus Cristo, grande será a vitória, né? Ele é o nosso pastor, que nada nos faltará, nos faz andar em pastos verdes, águas tranquilas. Esses são os frutos do seu cajado, sua vara nos consola. Esse é o fruto daqueles que vão colher, que perseveraram nas obras de justiça, aqueles que perseveraram segundo o vinho novo, né, que é a alegria do nosso coração. Odres novos em vinho novo, ambos se conservam, mas os odres velhos se rompem, né, e se derramam. E o odre velho, a função dele é ficar recebendo fumaça, né, do qual eles colocavam sobre a tenda para não sujar a tenda, né, e se colocava os odres abertos para ficar ali enchendo de foligem do fogo. Por isso temos que escolher, né, a melhor parte, não ficar com solicitude com esta vida e ficar servindo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ficar ofertando, né, com a devida obediência o nosso tempo, né, dedicando em oração, meditando na palavra, anunciando o que ele disse: anunciai o Evangelho a todos os povos, a todas as criaturas, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo as obras de justiça, juntamente com a fé, que caminham lado a lado. Um dia com graça e sabedoria, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui ao irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.